Evangelho, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 8º capítulo do Evangelho de São Mateus. Hoje, dia 1º de julho, em muitas congregações religiosas, por um direito pontifício concedido aos seus fundadores ou em favor da memória de seus fundadores, permanece a celebração do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II juntou a celebração do Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em uma única solenidade. A solenidade que nós declaramos Corpus Christi, com o nome antigo do preciosíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração no seu nome digamos assim, oficial, é Corpus Domini, Corpo do Senhor. Então o Concílio Vaticano II juntou essas duas celebrações, a de Corpus Christi e a do Preciosíssimo Sangue, numa única celebração, que é a celebração de Corpus Christi. Porém, durante vários séculos, a Igreja celebrou a festa do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo ao início do mês de julho. E ainda hoje, o mês de julho é conhecido como o mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foram muitos os fundadores que orientaram suas obras de piedade e também suas famílias religiosas na fervorosa devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como, por exemplo, Santa Aníbal Maria de França, que consagra todas as obras realizadas pelo Instituto das Filhas do Divino Zelo aos cuidados e à soberania do sumo e adorável bem, nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, através do seu sangue derramado na cruz para a expiação dos nossos pecados. Ele é o centro de todo o amor. Nele se encontra o sacrifício que nos traz a reconciliação e a paz. Por isso, vai escrever Santa Aníbal Maria de França, todas as súplicas e orações, práticas de piedade e santas experiências devem ter o seu direto vínculo ao Santíssimo Coração de Jesus, transpassado de amor por nós, da qual o sangue santíssimo foi derramado pela santificação dos homens. O Divino Coração que tem sobre si o presente, o passado e o futuro de todas as obras do Instituto das Filhas do Divino Zelo, fundados por ele, e também, vai dizer Santa Aníbal, todas as obras por excelência em relação às vocações. O que significa dizer que todas as vocações e as obras que se empenham pela santificação das vocações, elas estão sob a aspersão do sangue redentor do Senhor. E daí ele vai recuperar o dever de honrar
de louvar e de realizar atos de amor e de devoção por todas as faltas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus, que desprezaram o precioso, que dessa forma desprezam o valor do preciosíssimo sangue sobre nós. Por isso, honrar o preciosíssimo sangue significa honrar o grande amor do Senhor por todas as obras vocacionais, ou seja, por todas as vocações e pela vivência dessas vocações. Mas, Padre Fábio, por que o senhor está falando, está trazendo à tona tanta reflexão a respeito de Santo Aníbal pelo dia de hoje? Bom, por diversas razões, mas me deterei a uma que é importante. O Evangelho de hoje fala a respeito de vocações. São dois personagens que se apresentam diante de Jesus dispostos a segui-lo. Chama a atenção da gente a forma como Mateus enfrenta, ou melhor, Mateus narra o modo como Jesus enfrenta esses dois momentos. E é muito interessante isso. O primeiro, o mestre da lei se apresenta e diz que está disposto a seguir o Senhor onde quer que ele vá. É uma afirmação belíssima e, ao mesmo tempo, uma declaração de amor e de entrega a Jesus. Mas a vocação, ela tem um elemento-chave, o chamado de Deus e a sua gratuidade. Deus, na sua perfeita liberdade, quando cria a cada um de nós, Ele deseja, Ele pensa a nossa vida segundo uma vocação, segundo um horizonte. Ele nos deu a vida pensando o modo como vivê-la. O que significa dizer que, desde a nossa criação, fomos chamados a sermos, por exemplo, sacerdotes, consagrados, viver, talvez, uma vida de celibato voluntário, mas como fiel leigo, ou então de viver e se unir pelo vínculo do sacramento do matrimônio e viver como homem casado, mulher casada. O Senhor, desde o dia da nossa criação, reservou para nós. Ele não nos chamou a uma existência ao acaso ou para o acaso, mas Ele pensou a forma como poderíamos viver melhor a vida que estávamos dele recebendo. Deus não nos criou sem pensar o melhor para nós. E olha que coisa significativa, porque eu tenho certeza que você pensa e deseja viver bem a sua vida. Viver ela da melhor forma possível. Saber que o teu Deus, quando a criou, pensou e dispôs a sua vida segundo o itinerário vocacional e que, vivendo esse itinerário vocacional, você vai viver da melhor forma a sua vida. É algo que nos traz segurança e serenidade. Agora, assim como o Senhor pensou a nossa vocação e nos entrega a nossa vocação, aqui vem o segundo chamado, que é o segundo episódio, né? O Senhor também nos entregou um como viver. Então Ele, quando nos cria, quando Ele nos chama à vida, Ele tem já nesse ato da criação a vocação em suas mãos. E nenhuma vida é chamada à existência sem uma vocação, ou seja, sem um horizonte sobre o qual a pessoa deve viver essa vida, sem uma finalidade declarada e um itinerário traçado que vai lhe assegurar a melhor forma de viver essa vida, ou seja, o modo de alcançar a verdadeira santidade, a perfeita comunhão com Deus e com os irmãos. O Senhor também nos entregou tudo aquilo que é necessário para vivermos assim. O como, né? Geralmente a pergunta mais complexa, ou aquela que nos traz mais frio na barriga, é: e como eu vou fazer isso, né? O como das coisas. Então, esse como nos foi entregue também. As palavras de Jesus, no segundo episódio de hoje, parecem por um instante violarem a piedade de um coração de um filho por seu pai, e até mesmo o dever de um mandamento da lei de Deus, que é honrar pai e mãe. Porém, não caiamos nessa confusão,
porque existe um inteiro livro da Sagrada Escritura que fala sobre a piedade em relação aos mortos, que é o livro de Tobias. E a gente não pode acreditar que Jesus está falando contra essas duas realidades. Mateus, ao escrever esse episódio, coloca para nós algo que é muito significativo. Mesmo conhecendo a lei de Deus, mesmo conhecendo as obras de piedade, uma pessoa pode viver sem ouvir ao Senhor e sem estar em intimidade com Ele. Conhecer os mandamentos é fundamental. Conhecer e ter a disposição no coração de querer praticar a piedade é fundamental. Mas ouvir a Deus e segui-lo na obediência e na humildade é a condição sem a qual não se vive bem nem os mandamentos de Deus, nem a vida de piedade. Recordem-se, muitas vezes Jesus vai, durante o Evangelho, criticar duramente os fariseus porque, conhecendo a lei, não ouvem mais o Senhor e buscam realizar a sua própria vontade. São aqueles que conhecem a lei como ninguém, são aqueles que conhecem o exercício de piedade e de misericórdia como ninguém, mas já não escutam mais a voz do Senhor. Não escutam mais o Senhor que diz, segue-me. O Senhor que chama a deixar tudo e ir ao encontro dele. Não conseguem mais ser obedientes, senão à própria vontade deles mesmos. E não mais a Deus, porque não o escutam. E não é difícil compreendermos que no mundo existem muitos que receberam o batismo, mas que no exercício da vida cotidiana e das atribuições sociais podem agir com tanta impiedade, mesmo conhecendo os mandamentos, a lei de Deus e o Evangelho. O chamado do Senhor para o como nós vamos viver a nossa vocação é na obediência humilde e na escuta à voz do Senhor. É Ele quem nos guia por meio da igreja. É Ele que nos guia através do Espírito Santo. É ouvindo a sua palavra e colocando em prática o seu ensinamento e o seu testemunho que nós vamos viver cada qual a vocação que Deus preparou e escolheu para nós. Viram agora a grande conexão entre aquilo que foi e que é a profunda intuição do preciosíssimo sangue que a igreja manteve sobre a família do Rogate, especialmente em favor das filhas do Divino Zelo, através de Santa Aníbal Maria de França, confirmando aquilo que era característico e que o Senhor suscitou no coração do fundador, mas não apenas a família das filhas do Divino Zelo. Falo dessa especialmente hoje por conta do Evangelho que nos dá esse tema central da vida vocacional. Mas tantas outras famílias religiosas têm o mesmo direito da celebração hoje, especial, mantendo exatamente o vigor da vida carismática que o Senhor suscitou no coração de seus fundadores para serem hoje, para nós, um luzeiro que nos ajuda a retomar nas mãos o como da nossa vida vocacional. Rezemos de maneira particular, pedindo que o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre todos os vocacionados, sobre todos os homens e mulheres que estão ao longo da vida descobrindo pouco a pouco através dos sinais do Senhor a que estão chamados, a como estão chamados a viver a própria vida. E a todos aqueles que já compreenderam e já tiveram o discernimento sobre a estrada vocacional que devem percorrer para que o Senhor, pelo seu preciosíssimo sangue, os preserve das insídias do inimigo infernal e os ajude a permanecerem com os ouvidos abertos e com um coração
quente e ardorosamente disposto a ouvir a voz do Senhor e a fazer tudo o que o Senhor disser. Seja feita, Senhor, em nós a vossa vontade. Pelo vosso sangue redentor, nós fomos salvos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Aníbal Maria de França, pela intercessão de São Gaspar de Búfalo, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.